Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Passaremos ao estudo da lição do Programa de Educação Cristã Continuada, que nesse trimestre trabalha sobre os livros de Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Nossa lição de número 8 está em Provérbios, capítulo 31, Sabedoria para a Mulher Cristã. O texto áureo é talvez um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Provérbios 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Em algumas traduções fala em rubis. O valor da mulher é muito superior ao dos rubis. A nossa leitura bíblica está em Provérbios, capítulo 31, versículos 10 a 31. A verdade prática nos diz que a mulher virtuosa se constitui em um ideal a ser seguido pelas mulheres de todos os tempos. A introdução do comentário nos fala que a seção final de Provérbios é um poema acróstico que exalta uma nobre esposa. Por que acróstico? Porque cada um dos seus 22 versos começa com uma letra do alfabeto hebraico. Seria o que nós chamaríamos hoje de um jogral, ou de um acróstico em forma de poema. Os versos são atribuídos a um personagem chamado Lemuel, seria um rei, e são baseados no que lhe ensinou sua mãe. Alguns interpretam que este rei Lemuel seria o próprio rei Salomão. Conquanto as atividades da mulher estivessem ligadas à sua casa e família, a figura é um vibrante brado contra o superficial conceito de ficar em casa e cuidar dos filhos de muitos modernos. Ou seja, a figura da mulher virtuosa, apresentada aqui em Provérbios capítulo 10, não é simplesmente o que se chamou em tempos antigos de Amélia, ou seja, aquela mulher que seria apenas a dona de casa, apenas a cuidadora e mãe dos filhos. Quando dizemos apenas, não estamos de forma alguma menosprezando essas funções. Pelo contrário, elas são extremamente importantes na formação da nossa sociedade. Porém, o mundo que vivemos, um mundo pautado por conceitos que se autodenominam progressistas, tem levantado um ideal de mulher que vai muito além do que a mulher que fica em casa e cuida dos filhos. Como se isso fosse uma coisa desprezível, fosse uma coisa de somenos importância. Na verdade, o Provérbios capítulo 31, ele nos mostra uma mulher forte, uma mulher empreendedora, mas ao mesmo tempo uma mulher companheira, uma mulher feminina e uma mulher submissa. Por isso, este ideal de mulher, ele é tão excelente, ele é tão diferente tanto daquilo que o imaginário popular criou, quanto daquilo que a sociedade atual criou. A esposa virtuosa é um ideal a ser buscado sempre, o que não significa que tenhamos pessoas perfeitas, ou que a falta de algum dos predicados, das qualidades que aparecem aqui em Provérbios 31, não significa que a ausência de alguma dessas qualidades desqualifique a esposa dentro do seu próprio contexto. Também não significa que eles funcionem como um fardo a ela imposto, ou seja, a mulher virtuosa tem que se encaixar nesse padrão total e completo. Pelo contrário, o que a Bíblia está nos mostrando é um padrão de excelência. E dentro desse padrão de excelência é que cada mulher deve procurar se mirar. Primeiro tópico, a mulher virtuosa. Quando o homem consegue encontrar uma boa esposa, é como encontrar um tesouro. O que refletimos dessa afirmação do livro de Provérbios? Encontrar uma esposa é fácil. Afinal, para se casar, não precisa de tantas burocracias como havia na época que Provérbios foi escrito.
Mas encontrar uma boa esposa, aí a coisa muda de figura. Infelizmente, existem esposas que não se encaixam nesse padrão, que estão muito longe do que se poderia chamar de uma boa esposa. Talvez seja por isso que nós temos hoje em dia tantos divórcios, tantas uniões infelizes, tantos casamentos desfeitos. Essa mulher é vista como pragmática e dotada de nobre caráter. Por que pragmática? Vamos explicar o que significa essa palavra nesse contexto. Por que a mulher virtuosa é chamada de pragmática? Porque ela é uma mulher prática, objetiva, realista. É alguém que vai direto ao ponto, aquilo que interessa. O texto de Provérbios 31 propõe virtudes que devem ser associadas ao caráter da mulher sábia. Quando estamos falando de mulher sábia, não é simplesmente a mulher inteligente, a mulher intelectual, a mulher que contém grandes conhecimentos universitários e acadêmicos. Infelizmente, há algumas dessas que têm o conhecimento secular, mas não têm sabedoria. Contudo, importa esclarecer que o texto não busca impor uma conduta perfeita, dotada de todos os talentos possíveis. Não é isso que o texto vem mostrando. O que vem mostrar é que tudo que seja praticado seja feito com amor e excelência para o bem-estar de sua família e da sociedade, como encontramos nos demais textos, Provérbios 14, 1 Coríntios 13, versículo 13, 2 Colossenses 3, 23. Todos esses textos, eles trazem um extra, um plus para o caráter da mulher virtuosa. O primeiro item nos fala sobre o valor desta mulher. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Como ensina o pastor Hernandes Dias Lopes, a mulher descrita neste capítulo, nesta passagem, tem ao mesmo tempo a doçura de um anjo e a força de um gigante. Tem a sabedoria de um erudito e a destreza de um guerreiro. Tem a desenvoltura de um perito governante e a candura de uma mãe cheio de afeto. Alguém pode dizer, mas como conciliar qualidades tão diferentes umas das outras? Ela tem o tirocínio de uma empresária bem-sucedida e a meiguice de uma esposa afetuosa. Uma mulher virtuosa é uma mulher temente a Deus, que tem o controle do seu próprio espírito e sabe como gerenciar outras pessoas. A mulher virtuosa é piedosa e, ao mesmo tempo, diligente. É uma boa adjutora para um homem. E aí vem a pergunta, quem a achará? Isto sugere que ela é rara na sociedade e que, portanto, devem ser valorizadas. Realmente é muito fácil nós encontrarmos mulheres que tenham uma ou outra dessas qualidades, mas mulheres que reúnam essas qualidades que parecem tão opostas, não é fácil. Quem encontra uma mulher dessas deve expressar sua gratidão a Deus e a sua bondade e respeito por ela, por quem ele nunca deverá pensar que já fez o suficiente, pois o seu valor muito excede o de rubis ou de finas joias, querendo dizer que uma mulher dessa é uma mulher muito valiosa. Não é simplesmente uma mulher cara, uma mulher luxuosa, uma mulher que o homem tem que gastar muito com o seu calçado, sua maquiagem, suas roupas. Não é disso que a Bíblia está falando. Está querendo dizer que o valor desta mulher vai além do que o dinheiro pode pagar. Aqui fala que o valor dela muito excede o de rubis e todos os ricos ornamentos com que as mulheres elegantes se adornam. Ou seja, ter uma mulher cara é apenas uma questão de dinheiro. Hoje em dia, vivemos numa sociedade em que o homem, o macho, ele é valorizado principalmente pela sua função de provedor. Embora ela não seja a única, ele também tem que ser protetor e procriador. Isso abre espaço para que haja muitos interesses, muitas mulheres que estão dispostas a se casar, a se unir a um homem apenas e tão somente pelas suas qualidades materiais, pelos seus bens materiais. Mas a mulher virtuosa, ela não é comprável, ela não está à venda. O valor dela vai muito além do dinheiro. Ela é preciosa porque usa sua força, capacidade, sabedoria e valor inteira e altruisticamente para os outros e não para si.
Veja aqui no item 2 a integridade da mulher virtuosa. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganhos. O que quer dizer isso? O marido da mulher virtuosa confia nela, confiança. A palavra-chave que falta em muitas relações, em muitos casamentos, a confiança. Isso quer dizer que ela é fiel em todas as áreas, cumprindo seus deveres de esposa, demonstrando seu nobre caráter por meio de ações. Com grande capacidade de gerenciar a sua casa, não dilapida o dinheiro e os bens materiais do casal em coisas supérfluas. Alguém pode dizer que uma característica dessas é apreciável apenas nos casais que têm grande poder aquisitivo, mas isso é um engano. Até mesmo os casais, os relacionamentos que têm menor poder aquisitivo, esta qualidade é importante. Agindo assim na residência do casal, não haverá falta de coisa alguma. Ou seja, a mulher virtuosa se comporta de tal maneira que seu esposo pode depositar toda a sua confiança nela. Ele confia no comportamento dela, de que ela saberá falar ou se portar em todos os grupos que estiverem fazendo parte. Ou seja, ele tem certeza que onde ela estiver, seja na família, no trabalho, na igreja, ela vai saber se comportar como uma pessoa digna. Ela saberá como agir em todas as situações, com prudência e discrição, de modo a não causar nem danos, nem vergonhas ou censuras ao esposo. Ela administra os assuntos de seu esposo de maneira que a família sempre ande em prosperidade. Desse modo, ele não inveja os que têm a riqueza deste mundo. A sua esposa é o seu bem mais valioso. Passamos ao terceiro item, a estabilidade emocional da mulher virtuosa, ao que nós poderíamos chamar até da saúde mental da mulher. Nós temos hoje em dia muitas pessoas, principalmente do sexo feminino, que são acometidas de diversos problemas da sua saúde mental. E esses problemas acabam causando outros problemas na sua família. Mas aqui a mulher virtuosa é mostrada como uma pessoa que é estável emocionalmente. A mulher virtuosa dedica-se constantemente a fazer bem ao seu esposo e teme fazer alguma coisa, ainda que inadvertidamente, ou seja, sem querer, que possa resultar em prejuízo para ele. Veja que quando estamos falando em temer, não estamos dizendo que a mulher deve ter medo do homem, não. Mas ela deve se preocupar em não ofender, em não desagradar, em não magoar o seu marido. Ela demonstra o seu amor não com um carinho tolo, não é aquele carinho daquela paixão juvenil que é tão passageira, mas é com uma ternura prudente, ajustando-se ao seu temperamento sem contrariá-lo, dando-lhe boas palavras e não más palavras, ainda que ele esteja de mau humor, procurando deixá-lo à vontade e tranquilo, dando-lhe o que é adequado na saúde e na doença e cuidando dele com diligência e ternura quando ele adoece. Ou seja, a mulher dedicada a cuidar do marido. A boa esposa fará bem ao seu marido, desde o dia do casamento até que a morte os separe. A mulher virtuosa é coerente e persistente naquilo que faz. Enquanto viver, ela continuará a seguir no caminho da fidelidade, na enfermidade, na adversidade e na idade avançada. A bondade dela não mistura com o mal e é de longa duração. Seu compromisso com o bem-estar do marido é verdadeiro e sincero. São qualidades maravilhosas e, ao mesmo tempo, qualidades raras neste mundo, neste século atual, em que o relacionamento homem e mulher nunca esteve tão complicado. Os ideais progressistas e feministas têm corrompido a mente de muitas mulheres, levando-as a ver o homem como um fardo, como um selvagem, como um bárbaro, como uma pessoa sem educação, uma pessoa da qual devem usufruir o máximo possível antes de descartar. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Vamos ao segundo tópico, as atividades da mulher virtuosa. O que ela faz? Já vimos o que ela é, mas o que ela faz? A mulher de Provérbios 31 não se aplica só em trabalhos tradicionalmente femininos. E isso é um ponto muito interessante quando nós observamos a época que foi escrito esse texto. Há quase 3.000 anos atrás, no Oriente Antigo, uma região que até hoje as mulheres ainda têm várias limitações nos seus direitos e atividades. Porém, a mulher virtuosa de Provérbios 31, ela sai daquele papel tradicionalmente feminino.
mas ela tem assuntos relacionados a investimento imobiliário, fazendas e comércio. Veja só, algo de se espantar, mesmo na época atual. Além disso, suas energias estão voltadas não apenas para sua casa, mas também a necessidades da sua comunidade. Ela demonstra uma conduta de trabalho e amor baseada na sabedoria de Deus. Vejamos então a atividade da mulher virtuosa na produção de bens. Examina uma propriedade e a adquire. Planta uma vinha, ou seja, uma plantação de uvas, com as rendas do seu trabalho. Aqui estamos vendo uma mulher empreendedora, uma mulher que tem iniciativa, uma mulher que não fica apenas no lugar comum, mas que enxerga a longo prazo para a sua família. Estes versículos, eles tanto enfatizam o trabalho árduo como a habilidade da mulher virtuosa. Mostram sua diligência em lidar sabiamente com os recursos financeiros e dar segurança à sua família. Uma das fontes exploradas nesse caso é justamente os empreendimentos caseiros, o que nós poderíamos até chamar hoje em dia de dotes domésticos, startups domésticas. Isso ela faz para ganhar dinheiro extra e ter uma independência. Indiretamente, ao contribuir para as finanças da sua casa, ela dá ao seu marido a possibilidade de oferecer liderança para toda a terra. Seu negócio caseiro fornece a base econômica para a atividade comercial com a qual ela enriquece a família. Tudo que a mulher virtuosa faz tem um bom resultado pela sua prudente administração. Ela não se esforça a noite toda sem ganhar nada. Ela mesma prova que a sua mercadoria é boa. Ela sabe que em todo o seu trabalho há lucro e isto a encoraja a perseverar nele. Alguém pode ver tudo isso e dizer: mas é tão difícil nos dias de hoje encontrarmos mulheres assim, empreendedoras e que tenham toda a estabilidade ao mesmo tempo que são submissas ao seu marido. É verdade, por isso voltamos ao textuário. Mulher virtuosa, quem a achará? Quem a encontrará? Vamos às realizações sociais da mulher virtuosa, em Provérbios 31, 21 a 25. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. A posição de honra é dada ao seu ministério para com os aflitos e necessitados da comunidade. Enquanto o rei abre a boca para defender seus interesses no tribunal, a mulher valorosa faz um gesto para ajudar os pobres e necessitados. Ela usa seus talentos extraordinários como tecelã ou artesã em algumas traduções, e ela sabe combinar conforto com requinte. O sucesso profissional de seu marido tem muito a ver com o suporte que ele recebe em casa. A esposa coloca o marido para a frente ou o arrasta para trás. E os exemplos disso nos nossos dias são os mais variados possíveis. Homens que estão numa grande posição de poder ou destaque, mas que as suas esposas é que os ajudaram a chegar onde estão. A mulher virtuosa, já à frente do seu tempo, era uma exímia comerciante, sem deixar de ser uma espetacular dona de casa. Exibia desenvoltura nos negócios e destreza nas lides domésticas, ou seja, ela era alguém excelente tanto dentro quanto fora de casa. Ela sabia onde investir e como transformar seu investimento em uma fonte de lucro. A mulher virtuosa de Provérbios 31 também cultivava a beleza física, ou seja, ela não se esquece do exterior, mas valorizava a beleza interior. É muito comum vermos mulheres que cuidam muito do exterior, mas não cuidam do interior, ou o contrário. A mulher virtuosa, ela sabe equilibrar as duas belezas. A mulher virtuosa mostra-se como que vestindo belas roupas simbólicas, força e dignidade. Tais vestes espirituais serviam-lhe de alegria e proteção. Por fim, ela é firme e segura de si. Não teme pelo seu futuro, pois sabe que colherá bom fruto de todas as coisas boas que plantou ao seu redor. Vamos ao item 3, os valores morais da mulher virtuosa. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. O que significa isto? A mulher virtuosa é discreta e agradável, não fala demais, nem é crítica nem mal-humorada, mas instrui com graça e bondade. A mulher, no geral, ela tem um poder muito grande com as suas palavras. Essas palavras podem
acalmar tempestades ou provocar furacões. Metaforicamente falando, a mulher virtuosa de Provérbios 31, ela sabe usar as suas palavras para promover o bem. Ela abre a boca com sabedoria. Quando ela fala, é com grande prudência e de maneira muito pertinente. Os que cercam a mulher virtuosa reconhecem a autoridade de suas palavras e prestam atenção a elas. Alguém poderá ver essa parte e dizer: quanto precisamos de mulheres assim. É verdade. Infelizmente, muitas mulheres não falam com sabedoria, falam o que não convém, falam tudo o que lhes vem na cabeça e no coração, verbalizam tudo aquilo que passa nos seus pensamentos e, com isso, às vezes acabam provocando sérios transtornos na sua família, no seu trabalho, por onde passam e até na sua igreja. Portanto, que as mulheres que nos ouvem nesta aula possam se dedicar a serem mulheres virtuosas, falar aquilo que convém à sã doutrina, falar aquilo que edifica, aquilo que agrada, aquilo que realmente pode enternecer os corações. Ademais, a mulher virtuosa se empenha no seu dever e tem prazer nisto. Ela detesta ficar sem fazer nada. Não estamos falando aqui, claro, simplesmente de pessoas que têm uma espécie de transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, por estar sempre fazendo alguma atividade física. Não estamos falando disso. Estamos falando da mulher virtuosa que não se dedica à preguiça, ao ócio. Não estamos também falando contra o descanso. Precisamos sim ter tempo de descanso, que é diferente do ócio, da preguiça. As suas mãos não são remissas para o trabalho, ou seja, ela não foge do trabalho. Ela sabe que para governar sua casa precisa estar com as rédeas nas mãos, dando direção e exemplo às suas servas. Ela cuida de sua família e de todos os seus assuntos, dá mantimento à sua casa, de modo que nenhum dos seus servos tenha motivos para reclamar de comer pouco ou trabalhar muito. E quando fala de servos, vamos estender isso também para outras situações. Por exemplo, nem todas as famílias vão ter empregados ou empregadas, mas muitas delas têm os filhos. Então, a mulher virtuosa, ela sabe repartir entre os filhos as tarefas e deveres da casa para que um não fique mais assoberbado do que o outro. A mulher virtuosa inspeciona os modos de todos os seus servos para exortá-los a cumprir o seu dever para com Deus e com o próximo. Vamos ao terceiro item, terceiro tópico. Louvor que ela recebe. Essa mulher rara é um modelo de virtude. Seu marido confia nela plenamente. Seus filhos tomam a iniciativa de louvá-la e seu lar é um exemplo de harmonia e eficiência. Sim, ela merece ser louvada porque ela é rara de se encontrar. O louvor de sua família. Levantam-se seus filhos e se chamam ditosa, ou seja, feliz, especial, bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo: a mulher virtuosa merece louvores, e os primeiros a reconhecer isso são os seus filhos. Eles se levantam e a ovacionam, entusiasmados. Eles a chamam de bem-aventurada e a elogiam. A maior coisa que seus filhos podem fazer é louvá-la e seguir o seu bom exemplo. Porque ensinou os seus filhos com sabedoria e bondade, recebe agora o retorno de seu investimento. É fácil passar por uma boa pessoa para os que são de fora, mas quem convive na intimidade é quem de fato conhece o caráter e as intenções de cada um. Por isso, receber o louvor da família é muito mais significativo do que ser elogiado por quaisquer outras pessoas. O segundo item nos fala sobre o louvor do marido. Vejam o que diz o marido da mulher virtuosa. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas, ou seja, você é maior do que todas elas. Vemos hoje muitos maridos que dizem: a minha esposa é a mais bonita do mundo, é a mais bonita da cidade, do bairro, da igreja. Sim, é muito comum vermos homens elogiando a beleza de suas mulheres. Porém, o marido da mulher virtuosa, ele não elogia apenas a parte física, ele está elogiando todo o proceder daquela mulher. Ele está dizendo que existem outras mulheres que procedem virtuosamente, ou seja, que fazem bem, mas tu és maior do que todas elas, tu és mais especial do que elas. O louvor do marido, baseado em anos de experiência, como é indicado pela maturidade dos seus filhos, é citado literalmente. Na verdade,
A mulher virtuosa é tão excepcional que, em termos comparativos, ela ultrapassou a todas as outras mulheres, embora houvessem outras que também eram virtuosas e notórias. Porque é muito fácil uma mulher com algumas qualidades se sobressair num universo, num grupo, num conjunto de mulheres que não têm quase nenhuma qualidade meritória. É muito fácil disso acontecer. Mas esta mulher virtuosa que fala em Provérbios 31, ela se destaca no meio de outras que também são virtuosas, que também são de uma qualidade superior, mulheres que estão além daquele nível de mediano, daquele nível de igualdade. Então, a mulher virtuosa, ela não se destaca entre as comuns, ela se destaca entre as extraordinárias. Fica claro também que o amor se deleita em promover a mulher amada. Essa mulher semeou amor e agora está colhendo os frutos de sua semeadura. O bem que ela fez ao seu marido está retornando sobre a sua própria cabeça. E o terceiro item nos fala que esta mulher teme ao Senhor. Então, o temor dela, em primeiro lugar, a Deus. Ela faz tudo isso pela sua família, não simplesmente para querer o elogio da sua família, mas para agradar a Deus. Enganosa é a graça. Quando está falando aqui de graça, não está falando de graça no sentido salvífico, não está falando de graça como favor imerecido. Aqui graça está querendo dizer a beleza física, o porte físico, as qualidades femininas. Está dizendo ainda que vã, ou seja, passageiro, é a formosura, a beleza física. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então aqui está dizendo que as qualidades exteriores, elas passam. O tempo leva, toda aquela beleza da embalagem, ela passa com o tempo. Mas o que permanece é a mulher que teme a Deus. Uma mulher que teme ao Senhor terá o louvor de Deus. Então veja que o escritor de Provérbios, ele vai aqui num crescendo. A mulher virtuosa é elogiada pelos seus filhos, pelo seu marido, e um dia ela será louvada pelo próprio Criador, pelo próprio Deus. Veja só que grande prêmio, que grande recompensa. A mulher virtuosa é conhecida na terra e no céu. Sua vida é aprovada pelas pessoas e também por Deus. Apesar de seus refinados dotes administrativos, ela é enaltecida por Deus por causa de seu coração humilde. O retrato da mulher virtuosa se encerra com a chave para o seu sucesso. O que coroa o seu caráter é o fato de que ela teme ao Senhor. Ilustrando o tema da sabedoria desenvolvido ao longo de todo o livro de Provérbios, esta mulher teme e reverencia a Deus acima de todas as coisas. A beleza não recomenda ninguém a Deus, nem é uma indicação segura de sabedoria e bondade, mas engana a muitos homens que basearam sua escolha de uma esposa apenas por esse critério, que é passageiro. Sim, porque a beleza física, por mais que ela dure, um dia ela termina. E só permanece aquilo que existe lá no interior. E muitas vezes, o que há no interior do ser da pessoa não é bom nem agradável a Deus. Mas o temor a Deus reinante no coração é a beleza da alma, que vai durar para sempre, que vai durar por toda a eternidade. Vai desafiar a própria morte, que consome a beleza do corpo, mas não consuma a beleza da alma. Como ensina o pastor Hernandes Dias Lopes, a mulher virtuosa fazia muitas obras de bondade sem nenhum alarde, mas o reconhecimento de suas obras foi público. O que ela fazia em segredo era agora proclamado dos eirados, ou seja, dos telhados, porque ela abençoava com generosidade os necessitados. Agora suas obras resplandeciam como luz no topo de uma montanha por todas as gerações. Todos falarão de sua diligência no trabalho, bem como de sua sabedoria e sua autêntica espiritualidade. Afinal, ela é o paradigma do sexo feminino, o principal exemplo a ser seguido por todas as mulheres. Com isso, nós encerramos o estudo deste capítulo tão maravilhoso, que também encerra um dos livros mais maravilhosos da Bíblia, que é o livro de Provérbios. Concluímos com nossa aplicação pessoal. Quando aplicamos o nosso coração ao temor do Senhor e nos dedicarmos às pessoas ao nosso redor, as virtudes que tornaram notável a mulher virtuosa fluirão em nossas vidas no dia a dia para a glória do Senhor.
Comente, curta, compartilhe este vídeo, espalhe a boa semente aos corações. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo